Olá, como você está? Você que acompanha o nosso programa já sabe, o De Bem com Você fala sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje vamos falar sobre como prevenir e tratar o esgotamento emocional. Tema importantíssimo, afinal de contas, a saúde da mente é crucial para o nosso bem-estar. E para enriquecer a nossa conversa, eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Márcia Eliane. Tudo bem, Márcia? Tudo bom, Gi. Prazer estar aqui, viu? Nós que agradecemos. Prazer receber você Obrigada. aqui. Márcia, para a gente começar, o que é o esgotamento mental? Gi, acho que esgotamento mental todos já passamos, né, na atualidade. Que a gente pode começar a definir, acho que muito mais com que palavras, acho que para as pessoas se identificarem a sensação daquilo, da cabeça pesada, não é dor de cabeça. Sabe aquele dia que você, nossa, eu não estou aguentando mais pensar? Sim. Né? É esse excesso dos pensamentos, da ansiedade, né? E principalmente, acho que um ponto importante é olhar para esse piloto automático que a gente está vivendo. Entendi. Ele é um dos pontos principais dessa exaustão. Às vezes a gente faz as coisas e nem percebe. E nem percebe, e está nessa exaustão, porque é tarefa atrás de tarefa, são demandas atrás de demandas, imposições atrás de imposições, e a gente só está cumprindo e não para olhar, e quando você vê, você está exausto. É o corpo, quando você dorme, você está exausto fisicamente, né? Você dorme, você relaxa. A mental não. A mental não, nunca, não né? descansa. Se a gente não parar e fizer essa pausa, não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. Márcia, e antes da gente continuar, eu preciso te pedir licença aqui para registrar, é claro, né, gente, a tradução da Ana Furtado, que está aqui, ó, do meu ladinho. Então, além da participação da Márcia, eu conto também com a tradução em Libras da Ana. Ana, muito obrigada pela tradução. Por meio dessa acessibilidade, a comunidade surda pode acompanhar toda a nossa programação. Voltando aqui para o estúdio, quais são os sintomas? Você falou desse cansaço, mas assim, tem alguns outros sintomas que a pessoa pode perceber que está com esgotamento mental? Muitas vezes, se a gente falar de uma maneira superficial, Gi, entra a ansiedade, né? Enfim, o pensamento acelerado, né? E a gente às vezes fica buscando diagnóstico, será que é TDAH? Né? Enfim, muitas vezes não, é só esse esgotamento só, não, é esse esgotamento, né? Tem as questões, vamos pensar muito mais profundas, uma dor de estômago, pode ser, porque daí é o corpo já sinalizando, somatizando, né? A questão da dificuldade do sono também. Insônia. A insônia ou a dificuldade de realmente de pegar no sono. Sim. Tem muita gente que fica muito agitado até parar para dormir mesmo, ou dormir muito pouco, enfim. Isso já são indícios de que não tem nada, as coisas não estão bem ali na questão da saúde mental. A gente precisa olhar para isso com muita calma, muita calma. E até o excesso também da alimentação, né? Desconta às vezes na alimentação. Porque se você não tem uma noite de sono bem dormida, você parte para a alimentação depois, né? Eu falo que é sempre a busca de prazeres rápidos e a alimentação entra aí também. Sim. E sempre são alimentos que não faz bem à saúde. Sim, que prejudicam a saúde, né? É verdade. E parece que não, mas está tudo ligado a esse esgotamento, esgotamento emocional. Tem que tomar cuidado, né? Ficar atenta. Sim. E quais são as causas mais comuns que provocam esse esgotamento? De repente, excesso de trabalho, mas pode acontecer, de repente, da pessoa não trabalha fora de casa e também está com esse esgotamento, né? Tem o excesso do trabalho, que eu acho que é o mais clássico. Tem a questão de várias demandas que a gente vai colocando em pequenos espaços de tempo. Não, porque dá tempo, eu tenho meia hora aqui. De vez eu parar para sentar e tomar um copo d'água, eu vou colocando pequenas tarefas. Os afazeres, seja de casa, eu vou acrescentando. Eu sempre pergunto para os pacientes, o que você fez com os 40 minutos que você ficava na fila do banco? Né? Antes do aplicativo, enfim, do online, a gente tinha que ir para o banco e 40 minutos pelo menos de fila. Cadê, né? A gente sempre vai incorporando tarefas e isso vai gerando ansiedade, E não é só o fazer tarefas, né? Eu tenho que pensar o que eu preciso. Para lavar roupa, será que o sabão está lá? Né? Será que isso, eu vou conseguir estender? Será que vai chover? Enfim, são pequenas tarefas, mas que têm subdivisões aí, que vão demandando com que eu pense para, enfim, ter o melhor resultado possível. E isso demanda muita energia mental e emocional, muitas vezes. Então, seria melhor organizar esses pensamentos. Sim.
Sim, organizar os pensamentos e o mínimo de tarefa possível. Hoje isso, vamos dizer que é quase impossível, né? Mas a gente consegue, a gente consegue. Se você olhar para o seu dia, eu sempre falo, um dia antes, pensa no que você vai fazer no outro dia e tenta não colocar esse excesso. Porque quando você para olhar, tem o excesso ali mesmo, tem o excesso. E tem coisas que a gente pode deixar, gente. Sim. Tem Não coisas precisa que fazer tudo de não imediato. precisa fazer de imediato. É verdade, Márcia. Bom, e já que estamos falando em prevenção contra doenças relacionadas à saúde mental, a repórter Fernanda Santos foi conhecer um espaço aqui da nossa cidade que oferece apoio para pessoas que apresentam situações variadas, como luto, depressão e esgotamento. Vale lembrar que essa depressão é uma depressão leve. Então, Márcia, vamos conferir a reportagem? Olhando assim essa casa amarela, com bastante área verde, rodeada por florestas, podia ser uma hospedagem de férias, mas é um espaço para cuidar da mente e do corpo. A Casa Amarela surgiu a partir de um desejo de ter um espaço de acolhimento, um espaço de escuta, que fugisse um pouquinho do modelo tradicional de internação e hospitalização. Aqui é uma casa onde a gente trabalha com hóspedes e não pacientes, né? Às vezes nós passamos por dificuldades, passamos por crise, passamos por momentos difíceis na vida e nós só queremos um espaço que nos acolha, onde eu possa falar livremente da minha escuta sem ser julgado, onde eu possa aprender também a ouvir, mas principalmente a se ouvir, né? Então é esse lugar calmo, tranquilo, acolhedor, né? Que trabalha momentos silenciosos, mas também a necessidade de fala, de angústia, sem uso de medicação, sem uso, não contra a medicação. Tem pacientes que fazem uso da medicação, sim, e é muito necessário, mas a Casa Amarela tem o outro objetivo, que é apenas usar a fala como instrumento de cura, acompanhado por uma equipe multidisciplinar também. Como psicólogo, né, para mim foi muito rico, né, ver todas essas histórias ao mesmo tempo. Então eu acabo aprendendo muito. Essas pessoas, além de serem cuidadas, elas são acolhidas na escuta, mas como profissional também isso amplia o meu senso de escuta, né? E é um privilégio ver pessoas mudando de percepção. A gente não muda a vida delas, mas a gente muda o olhar delas para a vida. Então isso para mim é muito rico. Dentre as atividades que nós temos a terapia em grupo, em roda de conversa, né? Onde o grupo tem uma jornada, né? São conversas direcionadas, mas a partir do sofrimento de cada um, a partir da queixa de cada um, né? Mas também nós temos meditação, yoga, arte-terapia, temos atividade física, tudo isso para que eles possam desenvolver uma rotina. E mesmo que eles não façam todas as atividades no seu cotidiano, né? Mas que eles escolham uma dessas habilidades para desenvolver na sua vida. A arte-terapia ela é poderosa, né, no processo da apropriação da identidade do indivíduo. Ajuda as pessoas a controlar a ansiedade, o estresse. Então a arte-terapia ela é uma ferramenta poderosa no processo de cura, no autoconhecimento. É importante para a saúde mental, traz qualidade de vida, a coordenação motora, né, que nós chamamos de motricidade fina. Então a arte, ela realmente é muito poderosa. Nós tivemos uma oficina de confecção de vasos através da argila. Então ali houve muitas frustrações de não conseguir fazer um vaso perfeito. Então foi ali trabalhando as emoções através da argila. E no final eles ficaram surpreendidos porque eles conseguiram ver que mesmo no meio de tantos desafios, eles conseguiram fazer um vaso. O serviço atualmente ele é oferecido gratuitamente por pacientes vindos do ambulatório de saúde mental e colegas profissionais que indicam pessoas. No futuro, é a gente preparar esse serviço à disposição do município, onde as pessoas podem entrar em contato com o CVV Francisca Júlia e no futuro é deixar esse serviço disponível como mais um instrumento que olha para a saúde mental, mas de uma forma diferenciada, de uma forma mais global.
Muito bacana, sensacional. Obrigada, Fê, por trazer esse momento para a gente, né? Espaços como esse. Bom, gente, uma tese defendida pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Molecular da UFMG sugere que, independente da idade, o uso excessivo de telas está relacionado a uma piora da saúde mental dos usuários. A repórter Vanessa Nascimento tem mais detalhes sobre esse assunto. É isso mesmo, Van? É isso mesmo, Gi. Daqui a pouquinho a gente volta com a professora Marta, porque ela vai falar mais sobre esse assunto. Por que será que jovens e crianças estão estressados ultimamente? Não sai daí que daqui a pouquinho. O De Bem com Você está de volta e no programa de hoje estamos falando sobre esgotamento mental. Só que antes da gente seguir com a entrevista aqui no estúdio, eu converso agora com a repórter Vanessa Nascimento, que está ao lado de uma especialista para falar sobre o prejuízo do uso excessivo de telas. Oi, Ivan, tudo bem? É isso mesmo? Pois é, Gi, estamos de volta e agora eu estou aqui com a professora Marta para a gente falar um pouquinho sobre esgotamento, né? Esse esgotamento mental. E uma pesquisa recente, professora, falou que esse esgotamento estresse de crianças, adolescentes, tem a ver com aparelhos eletrônicos, uso de celular, tablets. Você confirma isso? Confirmo, exatamente isso. Primeiro, deixa eu só dar um oi para a Gi, para o pessoal que está acompanhando a TV Câmara. É exatamente isso, Vanessa. Infelizmente, essa questão desse excesso de tecnologia está afetando a saúde emocional, a saúde física das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Mas eu acho que é importante frisar que a tecnologia ela é fantástica, ela é um caminho sem volta e ela nos trouxe e nos levará para situações inimagináveis sem ela. Nós não viveremos mais sem ela, nem as nossas crianças e nem os nossos adolescentes. Então, onde está o problema? Está no excesso. O que a gente tem visto hoje é um excesso muito grande de uso de telas, desde os bebês. Bebês, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, bebês de 0 a 2 anos não podem ter acesso nenhum a telas. A gente está cansado de ver bebezinhos já fazendo o movimento do touch ali com muita destreza. Agora, professora, tem alguns estudos também que comentam que vídeos mais curtinhos ativam o sistema que gera ansiedade, né? Isso também pode ser mais prejudicial. Se uma criança for ver, dá preferência, por exemplo, para vídeos mais compridos, é importante? Na verdade, assim, o que está acontecendo com o cérebro das nossas crianças? Está havendo uma espécie de reprogramação cerebral, justamente por conta dos vídeos curtos. E esses vídeos curtos, eles fazem com que eles fiquem mais ansiosos, porque eles têm possibilidade de ver vários, né? 15 segundos já muda, 15 segundos já muda. Então, isso vai gerando uma ansiedade, um estresse. E tem uma outra questão também muito séria, falando do estresse, principalmente das crianças, dos adolescentes, eles ficam muito nessa posição, principalmente quem joga muitas horas. Essa é a posição que o nosso cérebro, os nossos ancestrais, ficavam muito nessa posição de ataque. E isso causa um estresse muito grande, a questão do cortisol, que vai aumentando cada vez mais que você... Agora, imagine um adolescente que fica 5, 6, 8 horas jogando nessa posição. E isso acontece com muita frequência, muito mais do que a gente imagina, e está causando um grande mal-estar para as crianças. Não só de ansiedade, depressão, mas também um outro perigo que a gente não pode deixar de considerar, que é a ideação suicida. A gente tem visto muito isso, infelizmente, nos dias de hoje. Agora, Gi, eu sei que você aí no estúdio e o pessoal de casa deve estar se perguntando, mas professora, tem alguma solução? Tem alguma dica? Como acabar com isso? Como diminuir o uso de telas? Como fazer com que a criança não assista esses vídeos um atrás do outro? Qual que é o segredo? Se é que tem um segredo? De novo, não é endemonizar a tecnologia, ela é fantástica, como eu falei, é regrar. Então, assim, eu costumo dizer que o passo zero é quando o pai toma consciência, poxa, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu preciso ficar atento. Então, tomar consciência é o primeiro passo. E se aproximar do seu filho, ter um diálogo, porque não adianta você chegar no quarto cortando fios, tirando tudo, que isso também pode causar um outro problema, que é a questão do excesso de dopamina. Se ela for cessada de repente, o adolescente, a criança pode ter até um ataque de braveza, tudo. Então, é conversar, é diálogo e, principalmente, ofertar, né, dar oportunidade de outras atividades para a criança. Eu conheço muitas crianças que ficam, às vezes, uma tarde toda sem ter o que fazer. Ou elas vão ter o que fazer apenas no celular.
E não é isso, a criança precisa de esporte, precisa de contato com a natureza, precisa de convivência familiar, de jogos, precisa de estudo. Um dos grandes males que o excesso de telas está causando é que as nossas crianças estão estudando cada vez menos, lendo cada vez menos, está causando um mal-estar muito grande para as crianças e para os adolescentes. Tá certo, professora Marta, obrigada. Pois é, Gi, tudo que a professora Marta falou faz sentido e não só para jovens e adolescentes, né? Crianças e adolescentes, para a gente também. O uso da tela, por exemplo, faz com que a gente leia menos, né? Então, o segredo de tudo é o equilíbrio e assim eu volto com você aí no estúdio, Gi. Muito obrigada, Van. Agradece também a professora Marta. É sempre uma alegria receber ela aqui no De Bem com você. Márcia, a professora falou dos danos, né, que esse uso excessivo de telas provoca, principalmente para a saúde mental. Em alguns momentos é preciso buscar ajuda com psicólogo, com psiquiatra mesmo, para se livrar desse uso excessivo? Se a gente for pensar na questão do vício, está existindo, o vício das telas. De não conseguir realmente ficar longe, né? Principalmente eu estou percebendo isso no meio dos adolescentes, né? É o acordar com o celular e dormir com o celular. E quando eu falo dormir, eles não conseguem desligar esse celular. Muitas vezes estão dormindo mais de meia-noite, 1h, né? E o celular o tempo todo. Eu falo que eles já nasceram com o celular acoplado assim no corpo, né? E o quanto isso prejudica, porque é tela o tempo todo. Estamos vivendo muito mais nesse virtual do que no real. Sim. Estamos vivendo, vamos dizer, de fakes, né? Muito fake ali, Sim. né? São, enfim, os filtros, os vídeos editados. Então, estamos vivendo uma vida que praticamente não existe, né? Entendi. E a própria vida mesmo, né? Sim, vai ficando de lado, vai ficando o real de lado. vai ficando de E lado. a comunicação com as pessoas. A interação. A interação e o entender o que eu estou sentindo. Porque vem muita frustração também Sim. nessa tela, de questões que não são de ordem prática, no sentido da realidade mesmo, Claro. né? Eu vou buscar a minha validação e todos nós, por algum motivo, buscamos, mas ali uma foto que eu pus, que eu postei e que não teve likes, eu já fico frustrada. Sim. E às vezes não consigo lidar com essa frustração, enfim, não consigo nem entender o que eu estou sentindo. É aquela perfeição que não existe. Que não existe. E eu vou ficar buscando o tempo todo. Isso gera autocrítica. Isso gera baixa autoestima também, que é bom a gente sempre enfatizar que a baixa autoestima não necessariamente está ligada à minha imagem, Tá. mas como a imagem assim, física, corporal, mas como eu me vejo, eu sou menos, porque ninguém me quer, né? Então, assim, a gente vai acabando, acaba que eu vou alimentando muito mais questões negativas, em que eu me sinto diminuída, mas ao mesmo tempo eu fico naquela tela, porque se ali através da tela eu não estou sendo aprovada, como que eu vou me apresentar, né, fora das telas? Isso prejudica e muito, e não só adolescentes, mas adultos também. Isso é um dos pontos, ele parece muito pequeno, mas ele influencia muito nesse esgotamento emocional. Muito. É onde que vem a estafa, a depressão Sim, e outras sim, doenças sim, que a gente vai sim, conversar já na volta do intervalo. Você sabia que a meditação, uma prática milenar que pode promover a concentração e o autoconhecimento, ajuda a gente a observar nossos pensamentos e também oferece inúmeros benefícios para a saúde mental? Na volta do intervalo, vamos conferir o depoimento de uma professora de meditação sobre esses benefícios. Então, fica aí que nós voltamos já. Estamos de volta. Como prevenir o esgotamento mental é tema do De Bem com você de hoje. E quando o assunto é cuidados com a saúde mental, a meditação pode ser uma boa aliada. Estudos mostram que meditar ainda pode te ajudar a reduzir os sintomas de depressão, diminuir a ansiedade, a frequência dos pensamentos negativos e gerar mais positividade no seu dia a dia. Mas quem vai explicar melhor esses benefícios é a professora de yoga, Ana Mendes. Ana, conta esses benefícios pra gente. Vamos acompanhar aqui? A yoga, com seus movimentos corporais, que você precisa fazer de forma bem centrada, eu acabo retornando para o meu corpo e percebendo esse corpo a partir desses movimentos. E entrando nesse estado de presença a partir do meu corpo como um todo, desde os pés até a cabeça. E na meditação, que eu posso fazer sentada ou deitada,
Eu vou primeiramente, para aquelas pessoas que nunca fizeram, que nunca praticaram, eu vou levar atenção para minha respiração, de forma bem focada, bem tranquila, sem pressa. Então é um momento onde eu me solto dessa pressa. E quando eu entro em contato com a minha respiração, eu posso acalmar todo o meu corpo através dessa presença no ar entrando e no ar saindo. Obrigada, até a próxima. Obrigada, Ana, nós que agradecemos, né? Márcia, quais são os primeiros passos para a gente sair do esgotamento mental? A meditação, yoga, são algumas atividades que ajudam, mas além dessas atividades, o que mais pode ajudar? Gi, primeiro admitir que está nesse esgotamento, né? Porque eu estou vendo uma naturalização, mas é assim mesmo, todo mundo está assim, porque a vida está agitada, né? A gente sempre fala para os amigos, eu sei que está corrido para você também, essa frase está muito corriqueira, eu sei que está corrido. Peraí, deixa eu desacelerar, né? Aquele almoço que nunca acontece. O café que nunca acontece. Não, mas está corrido. A gente sempre fala, está corrido. Tá, está corrido. Mas para questões de urgência, a gente arruma um tempo na agenda, né? Então, por que não parar, não sentar para tomar um café, né, para conversar? E foi o que a Ana falou, até respirar, né? Nós não estamos percebendo nossa respiração. Então, de entender assim, estou nesse esgotamento e vou buscar ajuda. Né, buscar ajuda. Daí eu falo que é a questão de ressignificar a vida. Muitas vezes a gente não quer buscar ajuda, porque a gente já está no piloto automático ali. Não admite, né? Está corrido, mas está tudo encaixadinho, vamos dizer assim. Porque todos estão estressados, todos estão cansados. Fala, peraí, o que eu posso mudar na minha vida? O que eu posso melhorar? O que eu posso inserir a mais no sentido de ter esse momento para mim? Né? Que às vezes os pacientes falam, eu não tenho tempo para atividade física. Falei, você não tem 40 minutos, meia hora para uma caminhada? O dia tem 24 horas. O dia tem 24 horas, mas muitas vezes, se você for olhar ali nas redes sociais, onde marca o tempo que você ficou, tem 2 horas ali. Daí ele fala assim, dá para separar meia hora, né? Daí ele fala assim, mas são 2 horas picadas ali, mas separa meia hora só, pra meia hora para atividade física, para uma caminhada, né? Põe um tênis e sai para caminhar. A gente consegue melhorar muita coisa, Angie, muita coisa. E quais os comportamentos que a gente deve evitar para não cair nessa estafa, nesse esgotamento mental? Você já falou dessa pausa, conversa, mas eu imagino que de repente também não dá tempo de eu almoçar hoje com um amigo, aquele almoço que nunca sai. Sim. Mas já pensou em parar e almoçar um dia sozinho? Sabe? Voltar pra gente, né? Você acha que é importante? É um dos passos? Eu falo muito do café da manhã, né? Esse início do dia. De sentar, enfim, tomar o café da manhã, o que você está tendo de costume de alimentação, sentar e ficar ali com o seu café. E não senta na frente do computador já com café. Começa a digitar. E começa a digitar, ou com o celular, né? Um momento para você, e muito interessante seria, se a gente conseguisse fazer isso em meio ao verde. Eu sei que nem todos têm essa possibilidade, mas enfim, que seja um vaso de planta dentro de casa, né? Ou uma vista, de repente, da sua casa, que às vezes a gente fica lá do quarto fechado e de repente da sua sala dá para você enxergar, você tem uma vista bonita para lá. Então, de sentar, separar que seja 15 minutos para essa refeição inicial e do respirar. A Ana falou, isso foi muito importante. Então, quando a gente está se vendo naquele automático de milhões de coisas para fazer, de 2 minutos, senta, respira. O que eu preciso fazer agora? Eu sempre falo isso para os pacientes, vamos fazer o hoje. Mas eu tenho reunião na sexta-feira, eu tenho que organizar. Vamos fazer o hoje, Isso ajuda muito. Tá certo, Márcia. E muitas vezes são os familiares que percebem. Você falou aqui que existe essa negação do paciente, né? Eu não estou estafado. Então, como que os familiares podem ajudar? Para dar um toque, olha, você não está forçando, né? O seu dia está muito corrido, para um pouco. Ou como que o familiar pode abordar esse paciente? Acho que abordar de uma maneira muito acolhedora. Carinhosa. E carinhosa, né? Filho, ou marido, ou esposa, senta aqui, vamos conversar um pouco, olha, eu estou te sentindo agitado. E a gente conseguir receber isso. Que muitas vezes a gente recebe isso como um ataque, né? Porque, como a gente já falou, quem está nessa demanda desse esgotamento está com a autocrítica muito acirrada, porque eu tenho que fazer tudo certo, tudo muito perfeito, e quando alguém vem pontuar algo, eu já fico na defensiva e eu vou atacar, né? Então, de ouvir.
Então, e até de pedir ajuda. Eu estou vendo que a gente está tendo muita dificuldade de pedir ajuda, porque eu tenho que fazer perfeito e fazer sozinho. Né? Então, vou pedir ajuda. De que maneira eu posso? A mesma maneira que a família se põe, é essa pessoa também se pondo pedindo essa ajuda para a família também. Ah, né? Incrível. Nossa, muito obrigada pelas dicas, Márcia. Hoje aprendemos que precisamos respeitar os limites do nosso corpo e da nossa mente. Se você sente que está um pouco esgotado, mude seu estilo de vida. Que tal criar hábitos mais saudáveis, como beber água, se alimentar bem, praticar atividades físicas e, acima de tudo, ter um tempinho aí para você mesmo? Márcia, o programa chegou ao fim, foi incrível a sua participação, muito obrigada. Obrigada, Gi, obrigada pelo convite, prazer estar aqui. Nossa, nós que agradecemos. E o De Bem com Você de hoje fica por aqui, eu encontro você na próxima semana, até mais. Acompanhe a gente, hein, por meio das nossas redes sociais, até mais.